Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 6, que diz: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Bom, queridos, lembrando que os fariseus perguntaram a Jesus se eles deveriam apedrejar a mulher pega em adultério. E aqui está a explicação, qual era o intento deles. Era uma armadilha para terem um motivo de acusá-lo. Lembrando que eles haviam tentado prendê-lo, mas Nicodemos havia entrado em ação e dito: olha, como vocês vão condenar uma pessoa sem um julgamento, sem terem uma acusação, terem um motivo? E aqui eles estão tentando arrumar um motivo. Isso era comum. Diversos trechos das Escrituras mostram os judeus armando ciladas para Jesus e Jesus sempre escapando de uma forma brilhante. Em Lucas capítulo 20, por exemplo, mostra aquele trecho onde os fariseus perguntam a Jesus: é lícito pagar tributo a César ou não? E qualquer resposta incriminaria Jesus. Se ele dissesse: não, você não pode pagar imposto a César, o imperador romano, o que ele seria acusado? Ele seria acusado de rebelião contra o Império Romano e facilmente seria preso e executado. Agora, se ele dissesse: sim, pague o imposto ao imperador romano, ora, a população inteira ia se revoltar contra ele, porque Jesus estava no meio de um povo que estava sendo oprimido, estava sendo governado por um outro povo, né? O povo de Israel era um povo que estava sendo dominado por uma nação poderosa, que era os romanos. Então, qualquer resposta, se ele dissesse sim, pague imposto, a população oprimida diria que ele era um falso profeta. Se ele dissesse não, não pague imposto, os romanos o prenderiam. E aí Jesus dá aquela maravilhosa resposta: dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. E aqui, semelhantemente, qualquer resposta que Jesus desse o incriminaria. Se ele dissesse sim, essa mulher foi pega em adultério, então deve ser apedrejada, ele seria condenado porque ele estaria usurpando a posição de juiz, que ele não era, e estava dizendo ao povo para matar aquela mulher. E os judeus não tinham essa autoridade. Quando os romanos dominam um país, essa autoridade de vida ou morte só os romanos têm. E os romanos não condenavam uma pessoa pega em adultério à morte. Então, Jesus estaria usurpando do poder dos romanos e, com isso, ele seria julgado facilmente pelos romanos e preso. Agora, se ele dissesse não apedrejem a mulher, ele seria acusado de ser inimigo da lei de Moisés e um estimulador do pecado. Olha só, esse mestre aí, dizendo que está tudo bem, dizendo que a mulher foi pega em adultério, deixa por isso mesmo. Ele seria acusado, qualquer resposta que Jesus desse o incriminaria. Veja que essas pessoas não estavam interessadas na verdade, não estavam interessadas em aprender. O que eles queriam era condenar Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado, queridos, porque isso ocorre, sempre ocorreu e sempre ocorrerá. Em Mateus capítulo 10, Jesus diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sedes puros como as pombas, mas espertos como as serpentes. Então, queridos, isso já foi um alerta para Jesus. Você deve ser puro, ter um coração bondoso, um coração sempre bom. Mas se você não for esperto como uma serpente, você vai ser passado para trás, pessoas vão te explorar, pessoas vão te enganar. Lembre-se, você está num mundo mau. Então, seja esperto como uma serpente, vigie, esteja sempre atento, porque às vezes as aparências enganam. E o que Jesus fez então, já que qualquer resposta que ele desse o incriminaria? Bom, ele se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Tem momentos, queridos, que é uma sabedoria ficar calado. As pessoas às vezes querem responder, têm a ânsia de responder, de demonstrar conhecimento e acabam se enrolando.
Então há os momentos que a gente tem que ficar calado, ainda mais quando a gente vê, né, num conflito conjugal, num conflito entre família, que qualquer palavra que você disser vai causar problemas, vai só piorar as coisas. Às vezes você está tentando consertar, mas só piora. Então, há os momentos que tem a sabedoria, há os momentos de ficar calado. Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo. Há o tempo de falar e há o tempo de ficar calado. Então, coloque essa hipótese na sua mente de, em alguns momentos, ficar calado. E interessante que o texto nos diz que Jesus começou a escrever no chão. Para quê, né? Qual o objetivo dele com isso? Ora, talvez para as pessoas repensarem o que estavam fazendo. Para que os judeus se enxergassem. Ele deu um tempo para talvez se arrependessem do mal que estavam tentando fazer. E Jesus, com isso, também deu um tempo para a mulher pega em adultério, pensar em tudo o que estava acontecendo, e Jesus deu tempo para ela também se enxergar e se arrepender. Porque esse é o objetivo de Deus, queridos. Muitas vezes os seres humanos estão fazendo coisas horrorosas e Deus vai dando tempo para eles se arrependerem. Deus dá oportunidade para eles se arrependerem. A gente vê isso em vários casos, que a pessoa comete algo, um ilícito, um ato de corrupção, uma traição ou algo, e Deus dá oportunidade, dá um tempo para a pessoa repensar. E aí é para ela aproveitar esse tempo, ou não, aí é a decisão dela. Mas Deus sempre dá a chance. Como a Bíblia diz, diante de toda tentação, ele dá um escape, ele dá uma oportunidade da pessoa se arrepender. Isso mostra também, né, queridos, que Deus não veio, Jesus não veio para condenar. Porque quem condena logo aponta o dedo e acusa. Jesus não. Ele poderia aproveitar a situação e falar, olha, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, ela não presta, ela é um lixo. Não, Jesus ficou em silêncio. Veja a diferença do caráter de Jesus. Há pessoas que querem condenar, que acusam, que ofendem. Jesus não. Mesmo diante de um ato pego em flagrante, em algo que qualquer ser humano condena, porque é condenável, Jesus, ele fica em silêncio. Porque o objetivo dele não é condenar, o objetivo dele é salvar. Então ele dá o tempo para a pessoa se repensar. E o que Jesus escreveu ali no chão? Porque ele estava escrevendo ali na areia. E é interessante que vários autores apontam na mesma direção, né? Provavelmente Jesus estava escrevendo na areia os pecados de todos aqueles acusadores. Porque o pecado dela foi pego, né, em flagrante, ela foi surpreendida. Mas os outros ali estavam cheios de pecados, a única diferença é que não haviam sido pegos. E aí Jesus escreve ali na areia os pecados de cada um deles. Olha, a corrupção, outro orgulhoso, outro mentiroso, outro dá golpes, etc. Foi escrevendo no chão os erros e os pecados deles. E veja, é interessante, nós nunca lemos nos evangelhos relato de Jesus ter escrito qualquer coisa, seja antes, seja depois disso. E ainda bem que Jesus não escreveu, né? Porque se Jesus tivesse escrito algo, olha, o ser humano tem um coração tão idólatra que era capaz de criarem rituais, idolatrarem o que ele escreveu. Ele deixou então essa missão para os apóstolos. Talvez seja esse o motivo de Jesus não ter escrito, porque criaria uma idolatria, palavra por palavra, letrinha por letrinha, quando não é esse, né, o objetivo do Evangelho. O Evangelho é nos encher da verdade, do significado, não idolatrar palavras ou uma escrita, um papel que foi escrito, um pedaço de cera onde tenha sido escrito. Não. Bom, e Jesus escreveu uma única vez, e foi na areia, e para evitar a condenação de um pecador. Porque esse é sempre o objetivo de Jesus, queridos. Evitar a condenação de um pecador, salvando,
levando esse pecador ao arrependimento, levando esse pecador a repensar a vida e dando uma nova oportunidade para ele. E veja como é diferente Jesus dos homens, né, queridos? Jesus, ele não tem preocupação em trazer honra e glória para si, ele escreve na areia. Agora, os seres humanos querem os seus pensamentos escritos em grandes placas, em grandes monumentos, quer que se crie, né, grandes esculturas em sua homenagem. Jesus não, ele escreve na areia, pode apagar, não tem problema, ele não quer se exaltar. Jesus é muito diferente, queridos, e é nesses pequenos detalhes, e nos grandes também, claro, mas nesses pequenos detalhes você vê a imensa diferença. Porque ele, apesar de ser Deus, ele se esvaziou, ele não se exaltava. Ele, tudo que fazia é pelo bem das pessoas e nunca se exaltando. Queridos, que a gente aprenda com Jesus a não condenar ninguém, e pelo contrário, que a gente busque salvar. E diante de situações onde pessoas querem o nosso mal, que a gente guarde silêncio, que a gente tenha sabedoria, que a gente tenha prudência, porque senão a gente vai se enrolar, vamos ter problemas. Amém, meus amados? Vamos aprender com Jesus. Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.